Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Igreja Base Palavra da Verdade, no nosso seminário de crescimento espiritual. Nós temos como tema hoje, Jesus, amigo dos pecadores. Sim, o amigo dos pecadores é Jesus. Esse é o nosso tema do nosso seminário, então pegue a sua Bíblia, acompanhe conosco a meditação, o ensino desta palavra. Porque nós entendemos que o Filho unigênito de Deus, ele provou de muitas maneiras que ele é amigo dos pecadores. A primeira prova foi ter vindo ao mundo para o fim único de salvar-nos. Ele podia ter deixado de vir no céu junto de Deus, Pai, receber a adoração e o louvor dos seres celestiais. O céu é o lugar ditoso, onde reina a felicidade. Mas, pois bem, Jesus, renunciando à vida bem-aventurada, embora temporariamente, e descendo à terra, maldita devido ao pecado, revelou ser, de fato, amigo de todos nós. Revelou-se ser nosso amigo pela maneira de vir, para fazê-lo como asseverou o apóstolo Paulo, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Anote aí esse versículo, Filipenses no capítulo 2, versículos 7 e 8. Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, nos diz que Jesus, ele se despiu em umas tradições de sua realeza, de seu divino poder, para ser um homem comum entre nós. Como diz o apóstolo Paulo, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de um homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Quem não conhece a maravilhosa história do seu nascimento em Belém da Judéia? Ao nascer, sua mãe Maria o enfaixa e o deita numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Com poucos meses de idade, é levado às pressas para o Egito a fim de escapar à fúria do rei Herodes, que queria matar todas as crianças e matou todas as crianças de 2 anos de idade para baixo. Morto o rei Herodes, volta a família de Jesus do Egito e vai residir na cidade de Nazaré, onde ele passou toda a sua mocidade. Aos 30 anos de idade, após o batismo, inicia a sua divina missão. A missão que o trouxe ao mundo, salvar os homens de seus pecados e assim tornar possível sua entrada no céu. Revelou-se amigo no seu trato com eles. É notável seu encontro com Zaqueu, um dos chefes dos publicanos. Lucas registra da seguinte forma: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Que coisa maravilhosa! Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. É sempre assim, sempre tem os acusadores que não sabem o que querem, na verdade, na vida.
Então nós podemos ver que Zaqueu ali, quando ele estava reunido com Jesus, à mesa com Jesus, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar o perdido. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. É muito importante que você faça essa leitura, faça essa releitura do que nós estamos trazendo até você e peça, em oração, para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Imagina, pense na situação de Zaqueu. A tradição ali era muito ríspida contra Zaqueu, porque ele era um coletor de impostos. Então ele tinha muitos problemas na sua vida, mas ao se encontrar com Jesus, a sua vida teve uma mudança bastante radical. Agora é interessante que Jesus não pede nada para ele, conforme está registrado em Lucas, mas ele, ali na presença de Jesus, ele sente o peso do seu pecado e resolve resolver, de alguma forma, essa questão. Porque assim, quando nós chegamos diante de Jesus, nós não batemos o pé, nós muitas das vezes não dançamos, não. Quando nós temos um encontro com Jesus, a primeira coisa que acontece nas nossas vidas é o reconhecimento da nossa fragilidade e do nosso pecado. Em outra situação, o mesmo evangelista, ele escreve o seguinte: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Isso está em Lucas, no capítulo 15, versículos 1 e 2. Jesus recebia todos para conversar e todos aqueles que queriam ouvir a sua palavra. Jesus não fazia distinção, mas sempre tinha aqueles que colocavam barreiras para que as pessoas necessitadas chegassem diante de Jesus. E hoje não é diferente, não. Hoje nós encontramos da mesma forma e praticamente a mesma situação. Então, esta censura levou o Divino Mestre a proferir 3 parábolas a fim de mostrar que era da vontade de Deus Pai que assim devia agir. Temos a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho mais moço, a parábola conhecida do filho pródigo, que deixando o lar, viajou para um país estrangeiro e ali, após ter dissipado tudo o que possuía, empregou-se como guardador de porcos. Arrependido de ter deixado seu pai, resolve voltar. O pai o recebe com uma grande festa, mostrando Jesus dessa forma, que é assim que Deus recebe todo pecador que, arrependido de seus pecados, se volta para Jesus. Então, finalmente, o Senhor Jesus revelou-se amigo dos pecadores por sua morte na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que maravilha! Essa palavra aqui nos faz pensar o quanto nós somos pecadores e imerecedores
dessa graça de Deus, mas mesmo assim, Deus teve compaixão de nós, continua tendo compaixão de nós e nos resgatando a cada dia dos nossos pecados. Na verdade, o Senhor Jesus provou ser o nosso amigo quando por nós deixou-se prender, ser julgado, condenado e crucificado. Existe uma história que diz o seguinte, né? Uma mulher cruzava um campo quando um animal selvagem investiu contra ela. Sabia que ia morrer, porquanto de modo nenhum poderia livrar-se daquele animal enfurecido. Foi senão quando um homem corre em seu socorro e a salva. Mas, salvando-a, é ele mesmo morto pelo furioso animal. Salvou a mulher, mas infelizmente ele veio ser morto por esse animal. Então a gente para pensar como fica a situação desta mulher mediante este cenário. Mas veja assim o que acontece. Como é costume na terra dessa mulher, no lugar onde foi morto aquele homem, ergueu-se uma cruz. Aquela mulher plantou junto ao seu casebre um jardim e todos os dias levava a ela mesma um ramo de flores e o depositava junto à cruz, lembrando-se com gratidão daquele que lhe salvara a vida. Isso é interessante, né? Porque como é costume também em nossa terra, quando alguém morre em algum lugar, a gente vê aquelas cruzes, né? Às vezes na beira da estrada ali, significando que alguém morreu de alguma forma naquele local. E a cruz lembra dessa pessoa. Assim também, nós, palmilhando o caminho da vida, fomos atacados pelo dragão, né? Por um dragão, pelo animal que nós denominamos de pecado. Por nós mesmos, todos nós teremos perecido. Foi senão quando do céu veio Jesus, a fim de livrar-nos desse terrível dragão, o pecado. Para fazê-lo, foi preciso dar sua vida e da mesma forma, né, essa analogia, né, essa ilustração, nos remete ao homem que salvou a mulher e foi morto pelo animal furioso. Da mesma forma, Jesus foi morto pelos nossos pecados. Para fazê-lo que nós fôssemos salvos do pecado, para nos dar vida, então Jesus foi morto na cruz do Calvário, como nós sabemos. Quem desconhece a história da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário? Eu acredito que na nossa cultura, na nossa tradição, é bem difícil que alguém não conheça essa história. Assim, pois, meu querido ouvinte, minha querida, aquela mulher que levava todos os dias as flores do seu jardim e as depositava ao pé da cruz em memória de seu benfeitor. Que grande exemplo aquela mulher dava por a sua atitude de gratidão. Assim também nós levemos sempre as flores do nosso sincero reconhecimento e do nosso amor àquele que nos foi morto na cruz do Calvário para nos dar vida, né? Aquele que por nós foi morto, e esse é Jesus, amigo dos pecadores, amigos de cada um de nós. Amém, meus queridos? Então essa é a nossa mensagem de hoje, o nosso seminário de crescimento espiritual. Medite em cada versículo que nós deixamos para você, medite nesta mensagem e só temos que agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco, né, com cada um de nós aqui até este momento. Então fique com Deus, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abençoá-lo mais e mais e lhe dar a proteção, o carinho, o amor que tanto nós estamos precisando, tanto você está precisando, tá bom? Então um grande abraço a todos, fique com Deus e até nosso próximo encontro
Até a nossa próxima programação.